Graças a paz, povo abençoado do Senhor, nesse momento, quero aproveitar essa oportunidade para, junto com os irmãos, meditarmos, refletirmos um pouco na palavra de Deus. Este quem vos fala é o pastor Carlos Santos e eu estou aqui para crescer junto com cada um de nós, cada um ouvinte, nesse momento. Então, queria convidar nossos amados irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 13, que fala de um fato muito importante, muito interessante e que nos traz uma grande lição. Por que não dizer a maior de todas as lições para nossas vidas? Então, 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: o título desse capítulo diz: A Arca na casa de Obed-edom. O primeiro versículo diz assim: E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizessem assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Vou repetir essa parte B do versículo 4. Porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde o Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balaá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiú guiavam o carro. Quero repetir mais uma vez essa parte B que diz assim: e carregavam sobre um carro novo, e Uzá e Aiú guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Quero repetir de novo: porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei
a mim a arca de Deus. Que história triste, lamentável, e que nos traz uma grande reflexão. No versículo 12 ele encerra dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a mim a presença de Deus? De que forma? Davi se encontrou ali naquele momento sem condições alguma de poder trazer a presença de Deus para dentro da casa de Israel, para dentro do povo de Israel, e com muita tristeza diz: como é que eu vou trazer a arca? Então, meus amados irmãos, esse texto, esse capítulo, ele nos traz uma enorme lição para as nossas vidas. Que segundo as leis, segundo os mandamentos, os retos juízos do Senhor, a arca da aliança, ela deveria ser transportada somente pelos levitas, no ombro dos levitas. Foram feitas 2 varas revestidas de ouro, orientação de Deus, porque Deus ele providenciou aquelas 2 varas com um propósito. Havia um propósito, existiam as 2 varas e existia a forma correta de conduzir a arca. A arca ela foi construída também, elaborada divinamente, com uma argola em cada ponta, que era justamente o lugar onde se colocava as varas para poder não tocar na arca. Para que ninguém tocasse na arca, eles introduziam aquela vara ali nas argolas e colocavam as varas sobre os ombros dos levitas, e era eles que conduziam, que tinha sido divinamente instruído, os levitas que devia levar ela no ombro. Então o que a gente vê aqui? Davi primeiro ele toma conselhos com os capitães dos milhares, centenas, ele toma conselho com os príncipes, ele começa a procurar conselhos, opiniões das pessoas, o que as pessoas achavam sobre trazer a arca da aliança e a forma que poderia trazer essa arca da aliança. E disse Davi também a toda a congregação de Israel, que no versículo 2 diz: e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se parece bem, e se isso vem do Senhor nosso Deus, olha só, se esse desejo que está em nós, que essa vontade, essa ansiedade, esse desejo de que a presença de Deus seja manifestada aqui no nosso meio, seja conosco, se vem de Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel. Ou seja, ele fez um mover que envolveu toda a congregação, envolveu todo o povo de Deus. Foi algo que ele realmente acreditou que iria dar certo, que estava fazendo a coisa certa, que estava fazendo da forma correta, da forma certa. E ele manda avisar os irmãos que estão de longe, de toda a terra de Israel, manda mensageiros para os sacerdotes e os levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes ao redores, nas regiões, para que se reúnam conosco. Ele convoca, ele convida para que estejam juntos. Então disse toda a congregação que se fizesse assim. Porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Parecia reto aos olhos de todo o povo. Parecia ser bênção aos olhos de todo o povo. Era algo que não havia dúvida nenhuma de que realmente Deus estava no negócio, que era de Deus. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim.
Então a gente vê aqui que Davi faz uma mobilização, ele pega conselhos com todo mundo, com os príncipes, com os soldados, com os generais, os homens da época, os sacerdotes da época, os levitas. Os levitas e os sacerdotes, eles mandam mensageiros avisando. No caso dos levitas e dos sacerdotes, ele envia o mensageiro. No versículo 2 ele disse: Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos de outras terras, em toda a terra de Israel, aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. Então o que acontece? Para os levitas e os sacerdotes, ele mandou mensageiros para se reunir juntos para cultuar dentro da cidade de Jerusalém a presença de Deus. Mas os conselhos, ele aqui tomou conselho com os capitães dos milhares, tomou conselho com as centenas de todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, envia mensageiro. Tomou conselho com os seus soldados, com os seus generais, com os seus príncipes, com aqueles que o cercavam, e eles chegaram em comum acordo. E aí mandaram mensageiro para avisar os sacerdotes, os levitas e os irmãos da cidade. No versículo 13 ele diz: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos há muito tempo. Então, o que acontece? O texto no versículo 4 diz que todo o povo aprovou. Pareceu bem a todo o povo. Que coisa interessante, né? O que me chama a atenção é que eu não vejo ninguém aqui procurando orientar Davi a forma correta de transportar a arca. A gente vê que aqui claramente que havia uma euforia, uma alegria, um prazer. Davi não estava errado em querer a presença de Deus. Não havia erro nenhum em querer a presença de Deus. Não havia erro nenhum em querer mais de Deus. Não há erro nenhum. Não há erro. Pelo contrário, essa é a vontade de Deus, que nós vamos buscar ao Senhor, querer mais de Deus, amarmos a presença de Deus. E Davi era assim. Davi amava a presença de Deus, Davi tinha sede da presença de Deus, Davi queria a presença de Deus, Davi queria reinar dentro de Israel, com a presença de Deus dentro do povo de Israel, junto ao povo de Israel. Davi não estava errado, e ele tinha razão naquilo que ele estava querendo. Era precioso sim aos olhos de todos, era precioso aos olhos de Deus, essa sede por Deus. Mas aonde estava o problema? Onde estava a raiz do problema aqui? Nesse negócio aqui. Quando ele envia os homens, ele vai junto com os homens, e aí eles pegam ali a arca da aliança, né? E aí ele consegue um carro novo, carro de boi novo. Acredito que na mentalidade dele é assim: não, como é a presença de Deus, vamos fazer algo novo. Vamos fazer algo novo, vamos construir algo novo e vamos colocar sobre esse elemento novo, né? Sobre esse transporte novo, vamos colocar a arca da aliança sobre esse transporte novo, sobre esse carro de boi novo. Acredito que ele colocou boi novos, colocou a carroça, o carro do boi novo. Acredito que ele fez tudo novo, e aí ele vai colocar a arca da aliança sobre um carro de boi novo. Não sei de onde ele tirou a ideia de que o que importava para ele era ser novo, né? O que importava era ser novo, para colocar a arca da aliança, visto que a arca da aliança não pode ser colocada em cima de qualquer coisa. Mas aí foi o que veio na mente dele, a euforia, a sede, o desejo. E é nesse momento que nós temos que ter muito cuidado. A euforia muitas das vezes não nos permite enxergar
a forma correta de agir, a forma certa de poder direcionar as coisas. Na euforia, a gente, vamos fazer aquele desespero, porque eu quero, porque vai ser bom, e é algo bom, realmente a gente sabe que é bom, mas naquela euforia, naquela ansiedade de querer a presença de Deus, aí a gente acaba na euforia, nós acabamos ferindo a santidade de Deus. Que coisa interessante. O que a palavra nos instrui aqui, que nós devemos, necessitamos, e Deus quer que venhamos buscar a presença do Senhor, mas com sabedoria, de forma correta, de forma justa, com temor e honrando as coisas espirituais, honrando decretos espirituais. Havia um decreto divino na forma de conduzir a presença de Deus. E o que esse texto nos traz aqui é que intimidade, Davi era uma pessoa que tinha intimidade com Deus profunda, e que o próprio Deus dá testemunho dele de dizer: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Davi já tinha comido dos pães da proposição, que somente os sacerdotes era quem podia comer daquele pão. Aí o que acontece? Muitas das vezes, por alguma experiência que nós passamos, que Deus permite, que Deus nos abençoa, a gente vê o agir de Deus, e Deus deu privilégio para ele comer dos pães da proposição, que somente os sacerdotes era quem podia comer. E Deus permitiu que Davi comesse daquele pão. Então tal experiência, tal liberdade, tal intimidade com Deus, talvez tenha causado um sentimento no coração de Davi, que por conta dessa intimidade que ele tinha, ele poderia mexer nos decretos de Deus. Ele poderia fazer do jeito dele e Deus aprovar o que estava fazendo, desconsiderando que havia ali um decreto, havia ali uma direção correta, um conselho correta, forma correta de conduzir as coisas. E ele, no afã, no desejo, na sede de querer a presença de Deus, de querer movimentar todo Israel, todo o povo, ele fez uma movimentação grande, ele fez um convite grande, foi algo tremendo. Mas Deus não estava se agradando da forma, do desejo, sim, de querer mais de Deus, mas a forma de conduzir, como ela foi conduzida, foi que não agradou a Deus. Então o que acontece? Então ele vem naquela euforia, trazendo ali a arca da aliança, pulando, dançando, se divertindo, aquela alegria, todo o povo feliz, que bênção, que coisa maravilhosa. O povo vinha regozijado, o povo vinha feliz, o povo vinha satisfeito. Há muito que eles não tinham condições de poder ter a presença de Deus ali dentro, sendo representada pela arca da aliança, onde Deus se manifesta no meio dos querubins. Então havia uma festa, havia uma expectativa para aqueles que estavam dentro de Jerusalém, porque foi enviado mensageiros para que se reunissem todos ali em Jerusalém, para que quando eles chegassem em Jerusalém, estivesse tudo preparado. Houve uma preparação, houve uma organização, houve um mover muito grande de toda aquela região, cidades circunvizinhas. E aí estavam todos naquela expectativa, e Davi vinha feliz da vida, junto com os seus homens, seus soldados, seus príncipes, todos felizes. E de repente, algo acontece, o boi, né, começam a tropeçar, os bois começam a tropeçar. Os passos dos bois, os pés dos bois
começam a tropeçar e a carroça tomba. No que a carroça tomba, Uzá, um homem de Deus que está ali do lado, conduzindo, feliz, dançando, dando glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E quando a arca tomba, ele, com o coração cheio de amor, feliz, festejando, ele põe a mão na arca para segurar, para que ela não caia. Uzá também aparentemente não estava errado. Ele quis sustentar o bem mais precioso que eles tinham naquele momento, que era a Arca da Aliança. Era uma vitória. E ele não podia permitir que ela caísse. E ele vai estender suas mãos com amor, com bondade, com zelo. E quando ele pega na arca, ele é dividido ao meio. Como se um raio caísse ali em Uzá e dividisse Uzá no meio. E o texto diz que a ira de Deus se levantou. No versículo 9 diz: chegando a eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Os bois tropeçavam. Eram animais que estavam conduzindo. E a arca foi feita para que homens de Deus, separados por ele, pudessem conduzir a arca. Olha, quando as coisas de Deus, elas são conduzidas por aqueles que Deus não o capacitou, que Deus não o preparou, que Deus não o direcionou, o que acontece são tropeços, acidentes e morte. Nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio. Aparentemente parecia que estava tudo certo, tudo perfeito, tudo certo aos olhos humanos. Aos olhos humanos estava uma maravilha, mas aos olhos de Deus, Deus estava irado, tremendamente chateado pela forma que as coisas estavam sendo conduzidas. Irmãos, aí vai um conselho: não podemos mudar decretos, não podemos mudar forma de cultuar, não podemos criar, inventar carro de boi, fazer carro de boi, pegar algo novo. Era algo novo, nunca ninguém tinha tido essa criatividade de criar um carro de boi novo e colocar a Arca da Aliança e sair com ela. Temos que ter cuidado. Existe sim a forma correta de buscar ao Senhor, existe sim a forma correta de conduzir as coisas de Deus, e é nesse momento que nós temos que ter sabedoria. Precisamos ter cuidado para conduzir a obra de Deus da forma correta, fazer as coisas de Deus da forma correta. Esse negócio de novidade, esse negócio do novo, nós precisamos ter cuidado. As coisas de Deus, elas não são ultrapassadas, irmãos. Que conversa é essa? De que a doutrina de Cristo era ultrapassada? Que conversa é essa? De que a forma de adorar que foi ensinada pelos apóstolos é ultrapassada? Meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado, porque infelizmente as pessoas acabam aprovando novidades e entram de cara nas novidades, e a coisa prospera, e a coisa vai crescendo, vai se avolumando, vai dando tudo certo. Mas será que Deus está se agradando? O problema é que a qualquer momento a ira de Deus ela pode ser manifestada. E aí já é tarde. Então Uzá vai com todo cuidado, com todo carinho, tenta sustentar a arca, e aí ele é fulminado. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Só quem podia tocar na arca, conduzir a arca,
eram aqueles que Deus tinha levantado, os levitas, os sacerdotes. Eles tinham autoridade de tocar, de pegar na arca, de fazer alguma coisa. Era eles que tinham sido separados para isso. Outra lição que nós tiramos aqui é que nós temos que cada um ficar em nosso lugar. Cada um. Nós não somos sacerdotes, levitas. A gente vê aí o exemplo de Saul, que ofereceu sacrifício para poder ir para a guerra, sendo que não era responsabilidade dele, ele não tinha sido chamado para isso, Deus não tinha dado autoridade para ele, ele não era sacerdote para sacrificar, e ele sacrificou. Então, meus irmãos, muito cuidado com as coisas de Deus. Isso nos traz uma lição muito grande. Então, Davi se encheu de tristeza por ver que Deus estava irado, e por ter visto Deus abrir Uzá pelo meio, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Até o dia de hoje, aquele lugar ficou conhecido por conta da euforia. Cuidado com a euforia. Nem tudo nem toda euforia que nós sentimos, desejo, sede por alguma coisa, isso vem de Deus. Temos que ter muito cuidado. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Então Davi pergunta: e agora? Como eu trarei para mim a arca de Deus? Então essa é a pergunta que fica. Como nós devemos trazer para nós, trazer para dentro da igreja a presença de Deus? Como nós devemos conduzir as coisas de Deus dentro da casa do Senhor? Como eu devo conduzir a presença de Deus aonde quer que eu esteja? Precisamos ter cuidado com as coisas espirituais. Brincamos, gracejamos, contamos piadas, colocando o nome de Deus, o nome de Cristo, de coisas espirituais. Precisamos ter muito cuidado. Intimidade não nos dá o direito de mudar decretos. Não podemos se aproveitar da intimidade que temos com Deus e achar que nós podemos passar por cima daquilo que Ele já deixou estabelecido. Cristo deixou estabelecido o Evangelho. Nós não precisamos acrescentar e nem precisamos diminuir. Precisamos apenas da continuidade, apresentá-lo assim como ele é, aquilo que já foi exposto, sem novidade. Não queiramos colocar coisas novas. Quando nós queremos colocar o que é novo, nós estamos dizendo que os decretos de Cristo se tornaram ultrapassados. A forma de adorar é ultrapassada. A forma de ministrar as palavras é ultrapassada. Agora existe algo novo. E o novo, ele chama a atenção de muitas pessoas. E envolve muita gente. Foi aí onde Davi se prejudicou. Então, fique esse recado para os nossos corações. Para termos temor ao Senhor. Não é medo, é temor, é respeito, é reverência àquilo que é espiritual. O sangue de pessoas justas foram derramados por conta das Sagradas Escrituras, por conta disso aqui. Nós não podemos pegar isso aqui e sair enchendo de novidades, trazendo para dentro do Evangelho um monte de novidades. Amém? Guarda no teu coração essa palavra, no nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.